Nesse vídeo, eu vou falar sobre essa obra aqui e os ensinamentos que eu tirei dela, os aprendizados que eu tirei dela e como que a gente pode trazer isso para as nossas vidas, né? Como você que está assistindo esse vídeo pode levar o aprendizado que eu tirei daqui para a sua vida. Esse vídeo não é para falar, não é uma resenha da obra, então eu não vou explicar cada parte da obra, e sim mais para falar da reflexão que eu tirei, do aprendizado que eu tirei e como que a gente pode como que a gente pode executar isso no nosso cotidiano, né? Como que a gente pode imaginar e como que a gente pode pensar nisso. Ele é um livro curto, A Metamorfose de Franz Kafka, essa versão aqui que eu tenho, que eu comprei num sebo, então é uma versão usada, ó, você consegue ver que ela já está até sujinha aqui, né? Eu não faço ideia de que ano que é, mas ela é uma versão muito curta, ela tem 67 páginas, né? Apesar de ser curta, eu não recomendo para quem está começando a ler agora, porque ele é um livro que ele requer um certo tipo de interpretação. Então, não é um livro literal. Então, o que você está lendo ali, às vezes vai acabar. Se você está começando a ler livros, se você está começando na literatura, às vezes você vai acabar se confundindo, ou você vai acabar levando isso ao pé da letra, sendo muito literal, e vai falar: isso aqui que eu estou lendo não faz sentido. Mas, se você já tem um certo tipo de experiência, se você já leu algum livro mágico, alguma coisa nesse sentido, você vai se dar bem com esse livro, né? Você vai conseguir interpretar ele, você vai conseguir ter mais essa noção e não vai acabar achando que o livro é chato. Apesar de ser pequeno, não recomendo para quem está começando na literatura. Mas vamos lá. O livro ele é dividido em 3 partes e eu vou abordar nesse vídeo aqui a primeira parte. Agora, esse vídeo que eu estou fazendo, ele vai ser dividido em 3 partes também. Então, a primeira parte, a gente vai falar um pouco mais sobre a obra, então, contar o contexto ali para você entender, né, da onde que a gente tirou esse ensinamento. A segunda parte, eu vou falar sobre o aprendizado que eu tirei da obra, sobre o ensinamento que eu tirei da obra. E a terceira parte é um resumo de tudo que foi falado e de como que a gente pode trazer isso para nossas vidas, né, executar esse aprendizado, imaginar ali e trazer esse conceito para o nosso cotidiano. Bom, a primeira parte desse livro, que é a parte onde a gente vai focar, ele fala sobre um personagem principal que do dia para a noite ele acorda se transformando em um inseto, né? Ele mora com os pais dele, ele sustenta a casa e do dia para a noite ele acaba se transformando em um inseto. E qual que é a primeira coisa que ele faz quando ele acorda se transformando em um inseto? Eu acredito que assim a maioria das pessoas ficariam assustadas se você acordasse amanhã sendo transformado em inseto, né? Só que não, ele não fica assustado. Pelo ao contrário, né? Ele acaba nem ligando que ele está se transformando em inseto. E a coisa que ele mais pensa enquanto ele está ali sendo transformado, enquanto ele está ali sendo aquela criatura estranha, a coisa que ele mais pensa é no trabalho dele. Então, como que ele vai conseguir trabalhar? Como que ele vai conseguir ir para o trabalho agora que ele não tem mais perna, agora que ele não consegue abrir mais a porta? Como que ele vai conseguir sustentar aquela família ali, né? E aí, já nessa primeira parte, a gente tira vários aprendizados dessa obra. O primeiro aprendizado aqui, que eu senti que o escritor estava se referindo, a todo momento tentando indagar quem é você afinal. Por quê? A gente tem um grande problema. Esse livro aqui ele foi escrito no começo do século XIX, não, no começo do século XX, então em 1900 e pouquinho, ou final do século XIX, por volta de 1890 e poucos. Não sei muito certo, não sei muito bem a data certa, né? Só que ele é um livro super atual. Ele é um livro que a gente carrega até hoje, a gente tem esses questionamentos, né? É um livro onde ele fala sobre a todo momento, na primeira parte, quem é você afinal? E o porquê que ele quer dizer isso, né? Porque o, 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 o principal ali, né? O personagem principal, ele acorda se transformando num inseto e ele não liga por ser um inseto. A única coisa que ele liga é o trabalho. Nessa primeira parte,
deixa muito bem claro, a família dele deixa claro que ele só liga para o trabalho. A todo momento, o personagem principal, ele é o trabalho. Quando ele se transformou em um inseto, ele já era um inseto há muito tempo, né? Porque ele só ia para o trabalho, voltava do trabalho, só ia para o trabalho, voltava do trabalho. Então ele não tinha nenhum tipo de hobby, ele não tinha nenhum tipo de aprendizado de outra coisa, ele não gostava de nada, só do trabalho dele. Então ele já era um inseto há muito tempo, por isso que ele não ligou, ele já estava ali, já estava naquela corrida incessante, né, que a gente sabe que tem hoje na sociedade, e que a maioria das pessoas hoje, atualmente, se define pelo seu trabalho. Então, essa foi uma conversa, inclusive, que eu tive até com a minha namorada, que é que a maioria das pessoas hoje se define pelo seu trabalho. Então, quando você pergunta quem é você para alguém, ou se você faz essa pergunta para você, você automaticamente vai pensar no seu trabalho. Pô, quem sou eu? Ah, eu sou uma pessoa que trabalha com X. Eu sou bombeiro, eu sou policial, eu sou professor, eu sou médico. E, na verdade, em nenhum momento você está pensando em quem você é realmente. A todo momento, você está ligando isso com o seu trabalho. Então, fica escancarado aqui, no primeiro ato, na primeira parte desse livro, que a todo momento o escritor está trazendo essa indagação, né? Essa pergunta de quem somos nós. Porque, afinal, se a gente é o nosso trabalho, não faz sentido, né? Porque se a gente é o nosso trabalho, a gente é igual a todo mundo que trabalha com a mesma coisa, e não o que a gente tem dentro da gente, né? Inclusive, no inglês, quando a gente pergunta, a gente geralmente pergunta, what do you do, né, for living? Então, tipo, o que você faz para viver? E aí essa pergunta é sempre baseada no que você faz, né? E não em realmente quem é você, não tipo, who are you? E aí você vai responder, entendeu? Nunca é sobre quem é você realmente. Pô, eu sou um cara que gosto disso, eu sou um cara que gosto de aprendizado, eu sou um cara que gosto de música. Não, a gente nunca pensa desse tipo. Então, claramente, a gente entrando nessa segunda parte do vídeo agora, né, onde a gente tem um pouco mais de reflexão, é fazer com que a gente pense mais em quem é a gente. Afinal, se você está pensando só no trabalho, você acaba sendo o seu trabalho, né? Você não é você. Então, o que eu gostaria de trazer aqui para esse vídeo é um pouco desse conceito, sobre quem é você realmente, para que você pense nisso, para que você descubra quem é você, ou você desenvolva quem é você, né? Porque só você entendendo realmente o seu eu, para você conseguir desenvolver, para você saber as coisas que você gosta, e para você conseguir evoluir aí no seu autoconhecimento mesmo, né? No seu conhecimento interno. Agora, uma das coisas que o autor ele deixa claro também no livro, aqui nessa primeira parte, é que o personagem principal ele sustentava a família dele. Então, a todo momento que ele pensava no trabalho, ele pensava na família também. Pô, como que vai ficar minha família? Como que vai ficar minha família se eu não conseguir trabalhar, né? E já dando um spoiler, assim, no final, o escritor também, ele deixa muito claro que para ambas as partes eles eram pesos, né? Então, para a família dele, ele era um peso, porque a família dele não se mexia, e para ele, a família dele era um peso, porque ele odiava o trabalho, ele odiava o que ele fazia, e ele tinha que fazer aquilo para sustentar a família dele. Então, cabe uma reflexão aí também na sua vida hoje. Será que tem alguma coisa que é um peso para você? Será que tem alguma coisa que não está deixando você evoluir, né? Nessa parte, porque você está dependendo de alguém ou porque você está dependendo disso? Cabe você entender isso também na, na sua vida, né? Cabe você ter esse entendimento. Mas, então, até agora, a gente entrando na terceira parte desse vídeo, a gente fazendo um resumo do que eu quero trazer com esse conceito aqui, é que, nesse livro aqui, a principal indagação que ele faz é quem é você, e você só vai descobrir isso fazendo esses questionamentos, né? Foi por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui, para que você entendesse esse conceito. E se você gostou desse vídeo,
compartilha, se inscreve aqui no canal, curte. Se você acha também que alguém gostaria de assistir esses vídeos aqui, envia para essa pessoa também. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Se qualquer ideia de tema também, pode colocar aqui nos comentários. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu Instagram ou as minhas redes sociais para você conseguir me seguir também. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.